Por que eu gosto de morango? Eu gosto de morango porque um dia eu provei morango. Eu não posso chegar aqui e dizer, nossa, esse morango é ruim. Por que ele não posso dizer isso? Porque eu nunca provei. Por que as pessoas não provam do amor de Deus? O dia que você provar do amor de Jesus... Não solta mais. Você vai saber que Deus é bom. Agora, falar que uma coisa é ruim sem provar, não é sabedoria. Olá, dia 24 de dezembro. Sei que você já deve estar na sua casa, preparando as coisas para o Natal, família chegando de longe e nós aqui para compartilhar mais uma história e um testemunho por meio do Tronocast. Diz aí, Ricardo, Natal chegou? Os perus estão comprados. Hoje o peru é meu. Vou passar a tarde inteira lá assando, Deco. O Natal chegou, graças a Deus. Mais um ano que tá chegando ao fim, né? Anos de desafios, né? Anos de muita polêmica, muita coisa acontecendo aí esse ano. Mas graças a Deus, Deus nos sustentou até aqui. E comemoramos mais um Natal. Mais um Natal. Esse mês fizemos 6 meses de Tronocast, né? 6 meses verdade. aqui compartilhando a cada domingo mais uma história. E hoje um episódio muito especial. Com uma pessoa muito especial. Com uma pessoa muito especial. Difícil encontrar agenda, Olha, acertar a agenda. Rapaz, ó, é uma honra pra gente estar aqui, É uma honra porque muito grande. o homem é procurado. É. E ele aceitou. Eu vou crer que, na verdade, é unção do Espírito Santo e a decisão foi do Espírito Santo, não dele. Tenho certeza. Gente, Michel Simplício E aí, tá aqui hoje Michel, com a gente. coisa linda. Coisa linda. Mais de Cristo Biguaçu? Exato, dia especial, um momento especial, em pleno Natal poder estar compartilhando sobre Jesus. Tenho certeza que hoje essa mesa promete. Amém, Glória a amém, Deus, amém. é isso aí. Eu fico imaginando, gente, famílias, né? Hoje pensando em como vai ser o dia, né? Talvez árvore de Natal, talvez Papai Noel, né? Talvez alguma perda, né, Deco? Talvez lembrando Lembrando perdas, de né? perdas, né? Lembrando de perdas, né? Tantas coisas assim vêm à mente. Eu lembro que na minha casa é uma data muito esperada, sempre foi, né? Esperar o Natal, tudo que vai acontecer, também presentes, porque isso é uma cultura que a gente trouxe da infância, né? A espera pelos presentes nesse dia. E como lidar, né, Ricardo, com isso, com essas demandas que surgem do comércio, da escola e até as demandas que a gente leva para os nossos filhos a respeito dessa data. Eu lembro que era ali outubro, aí todo o comércio aqui em Florianópolis, pastor, tava como um Halloween, acho que era outubro, né? Halloween, todo mundo de bruxa e horroroso, aí passou o Halloween no outro dia, todo mundo de vermelho, bola de Natal, gente, o que aconteceu? Mudou, virou o disjuntor e o comércio virou de um jeito, né? Aí agora acabou o Natal, todo mundo de branco, vai ser vai ser carnaval, e o comércio está sempre querendo produzir, enfim, a roda da economia vai girar, né? Acho que vamos bater um papo sobre isso aqui também, começar a ficar ligado um pouco sobre isso, né? Não Como é que a gente pode, pastor Simplício, aqui fazendo já a primeira pergunta, virar essa chave de um Natal comercial para o Natal de Cristo? De princípio. Vamos lá, não existe uma data melhor, né, para falar do amor de Jesus do que essa. Acredito que seja muito propício para todo cristão, ainda que o comércio tente levar para um lado diferente daquilo que nós cremos. Essa data é perfeita para que todo cristão anuncie Cristo. Aliás, não só nessa data, porque Natal vem da palavra natalício, né, nascimento. Então, já remete a algo que está chegando, o nascimento. O nascimento é maravilhoso. Então, acredito que nós, os cristãos, devemos aproveitar essa oportunidade, porque todos estão falando do nascimento. O nascimento de quem? Daquele que mudou a história. Aliás, Jesus, ele é o centro do universo. Ele não existiu há 2000 anos atrás. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve conosco desde o início da criação. Ele não nasceu dia 25, ele não nasceu, ele sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas, ele é a plenitude de tudo. Então, nós não estamos falando de um nascimento, mas da existência daquele que sempre esteve entre nós, mesmo de forma implícita na Bíblia, ele sempre esteve. E nós não podemos jamais deixar com que o comércio tome o lugar daquilo que é mais espiritual, que é a presença de Jesus, que sempre esteve conosco, né? Amém, amém. Mas essa questão dele estar desde o início, o Velho Testamento ele traz por várias vezes
a vinda do Messias. Né? Então é anunciado em Isaías 53, né, em tantas outras mensagens, a vinda de Jesus. E eu pergunto, quem olha hoje, né, a história, 2000 anos, 2023 anos, inclusive a gente conta no nosso calendário a partir do nascimento de Jesus, né? Sim. Mas eu tive numa mesa essa semana e as pessoas que estavam comigo não sabiam que Jesus era anunciado no Velho Testamento. Olha só. Poxa, em Gênesis... Não de cristãos, né, Ricardo? Pessoas do trabalho, mas sim, claro. não sabiam, achavam que Jesus é 2000 anos. Uhum. Né? Mas o Velho Testamento anunciava a vinda, a história, a morte e a ressurreição de Jesus. É isso? Olha só. Romanos capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: e este evangelho que foi anunciado pelos profetas. Como assim? E este evangelho que foi anunciado a Abraão. Que evangelho é esse? Em Gálatas também, capítulo 3, diz a respeito disso. Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e tudo foi feito por meio dele e por intermédio dele. Nele habita a plenitude. Então, quem é esse que não só dividiu o calendário? Por quê? João, né? João 1 fala, e no princípio... No princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas. Exatamente. Se você for a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Olha só, note quando Deus vai fazer os céus e a terra, ele diz assim: façamos o homem. Com quem ele está falando, né? Façamos o homem. Quem estava com ele? E João capítulo 1 explica literalmente isso. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Então, Jesus, ele não existe há 2000 anos. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve conosco. E você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que em cada livro ele é tipificado. Em cada livro ele é apresentado de uma forma não explícita, porque os profetas não teriam condições de entender tamanha revelação. Eles tiveram faíscas, eles tiveram prenúncios, né? Então a Bíblia diz que o Antigo Testamento ele é sombra dos bens vindouros, a sombra que anunciava. Como se eu colocasse minha mão aqui, ó, tem até uma luz, a silhueta da minha mão é projetada, é uma sombra, mas a imagem exata eu consigo ver hoje. Então a sombra eles contemplavam lá atrás. E quando Jesus veio, ele veio apenas para cumprir aquilo que fora prometido aos profetas. Então de Gênesis a Apocalipse, nós temos um Cristo vivo, que já estava entre nós, só não havia se manifestado entre nós. E depois ele se manifestou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Então, falar de Jesus é falar daquele que sempre esteve conosco. Ele está aqui conosco nesse momento. Ele está aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Ele estava no sacrifício de Abraão. Ele estava no Cordeiro da Páscoa. Ele sempre esteve conosco. Às vezes as pessoas não notam a sua presença, mas ele sempre esteve. Ele está aqui. Pastor, talvez isso seja simples para um cristão mais maduro, mas por que Deus teve que se fazer gente e vir nascer de uma mulher para que se salvasse a humanidade? Vamos lá, que pergunta maravilhosa. Todo ser, todo espírito sem um corpo, ele é ilegal na Terra. Todo espírito sem um corpo, ele é ilegal na Terra. Por quê? Salmos capítulo 115, ele diz assim: os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Olha que interessante, os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu. Então todo espírito sem um corpo é ilegal na terra. Você não vê por aí espíritos vagando, ninguém vê. Pode ser que um outro tenha uma experiência, mas tanto Deus quanto o diabo, para se manifestar na terra, precisa de um corpo. Tanto Deus quanto o diabo. Não que Deus não possa. Deus pode todas as coisas. Deus, ele é poderoso, ele pode agir, ele pode fazer o que quiser. Mas por um princípio legal. Deus, ele zela e ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Jeremias capítulo 1. Então, tanto Deus quanto o diabo, ele para fazer alguma coisa na terra, ele usa o homem. Não que Deus não possa, repito, mas por causa de um princípio. Deus, ele zela pela sua palavra. Deus não mente. Se a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, tudo que Deus faz na terra é por intermédio do homem.
Deixa eu te explicar isso. Interessante. E o diabo também, tudo que ele faz é por intermédio de um homem. Vou te explicar desde o Gênesis. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, eu quero destruir essa terra, Sodoma e Gomorra. Se tiver um justo, eu não faço. Olha só. Então Deus, ele comunica a Abraão. Por quê? Porque tudo que Deus faz, ele faz por intermédio do homem. Deus queria libertar o povo do Egito. Lembra o episódio? O povo estava escravizado. Aí Deus poderia descer e libertar, sim ou não? Sim, lógico, ele certamente. é Deus, ele pode todas as coisas. Aí ele chega para Moisés, ele diz, Moisés, eu quero libertar o meu povo. Por que Deus faz isso? Ele pode fazer? Ele pode, mas por causa de um princípio. Tudo que Deus faz na terra, ele faz através do homem, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Por que Jesus precisou vir no ventre de uma mulher? Por quê? Porque quando Deus queria descer entre nós, ele não podia quebrar um princípio. Ele é Deus, mas ele zela pela sua palavra. Então, ele entrou no ventre de uma mulher de forma legal, ele foi gerado, e a Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós. Então, isso também cumpre uma profecia de Gênesis. Então, quando Deus ele veio por intermédio de Maria, ele estava legal na terra. Ele estava cumprindo um princípio e ele não quebrou a sua palavra. Por isso que a palavra Emmanuel significa Deus dentro do barro. Então essa palavra significa Deus entre nós, Deus conosco. Então, literalmente, Deus cumpre a sua palavra para não quebrar um princípio, porque a palavra de Deus ela é imutável. Não que Deus não possa, ele pode tudo, mas porque ele zela pela sua palavra e ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Em Números, capítulo 19, versículo 23, também diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não quebraria um princípio que ele estabeleceu, porque senão ele seria mentiroso, e Deus não mente. Então ele entra no ventre de uma mulher para cumprir uma profecia de Isaías, que diz assim, um filho se nos deu. Olha só, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Fala das duas divindades de Cristo. A divindade terrena, um menino, mas um filho se nos deu. Lembra? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então Deus, quem lê a Bíblia Sagrada é impossível não se apaixonar por esse Deus e amar Jesus. E o nascimento de Jesus, até hoje eu não conheci ninguém que não acredite em Jesus. Eu vivi 4 anos em países árabes. E eles se dobram diante dessa divindade. Ainda que eles dizem que Jesus é apenas um profeta. Jesus não é apenas um profeta. Jesus dividiu a história. Ninguém conseguiu fazer isso. O calendário, uma pessoa que ele se declara ateu, e nós respeitamos isso, ele tem que se curvar diante dessa divindade. Quem é esse que dividiu a história da humanidade? Quem é esse que quando veio, o mundo passou a ser um antes dele e outro depois dele? Quem é esse? Esse só pode ser Deus. C.S. Lewis dizia assim, existem 3 possibilidades. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus, como ele dizia que ele era. Eu não acredito que ele era um louco. Eu também não acredito que ele é um mentiroso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é Jesus. E ele está aqui. E quem olha para essa história e para essa jornada, como fazer que isso seja uma verdade? Né? Como fazer, qual é o caminho? Qual é o passo? Bom, eu acho Jesus um profeta, eu acho Jesus interessante como uma pessoa, como uma personalidade, mas como isso fazer sentido para a minha vida? Como isso pode mudar a minha vida? Qual é o passo que uma pessoa precisa tomar? Vamos lá. Interessante que desde Gênesis a Apocalipse nós vemos portas sendo abertas. Vamos pegar de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto sempre de fazer o paralelo entre o Antigo e o Novo, porque a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. O Antigo aponta para o Novo explica o Velho. E quando você consegue entender que aquilo que os profetas falaram no passado se cumpre no presente, você tem a ligação perfeita entre os dois, entre o Velho e o Novo Testamento, entre a Antiga e a Nova Aliança. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 4, um homem chamado Caim, ele estava querendo pecar. Por quê? Ele queria matar o seu irmão Abel. Você pode ler a história ali. E a Bíblia diz que quando ele estava prestes a fazer, Deus diz assim para ele, cara. Deus fala assim, Caim, toma cuidado, o pecado jaz à porta e sobre ti cumpre dominar. Ou seja, o pecado estava batendo na porta. Mas interessante que Deus vai falar que existe uma porta. Em Gênesis ele fala de uma porta e Apocalipse termina dizendo sobre uma porta. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz assim que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Uma pessoa que abre a porta
para o mal vive morte, roubo e destruição. Gênesis capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz, Caim, maldito serás, vagabundo serás na terra. Por que Deus falou que ele seria maldito? Porque até a maldição não vem do diabo. Peraí, deixa eu explicar. Sim. Deus, em Deuteronômio capítulo 11, ele diz, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva, ou a maldição para que morra. Quando eu abro a porta para o pecado, eu escolho a maldição. No livro de Salmos, capítulo 109, ele diz assim, amou a maldição, que essa lhe sobrevenha. Não quis a bênção, essa se afaste dele. Existem pessoas que abrem portas para o mal, através do pecado. E o pecado causa morte, roubo e destruição. Mas você vai ver lá no Apocalipse, respondendo a sua pergunta, Jesus batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A pessoa precisa abrir a porta do seu coração para que ela possa provar desse amor de Deus, para que ela possa desfrutar dessa presença gloriosa de Jesus. E você precisa provar. Vou contar como meu pai aqui recebeu Jesus. Meu pai era uma pessoa que deu muito trabalho para a sociedade. Para você ver como meu pai tem um testemunho tão forte, quando eu fiz 10 anos de idade, ele saiu de casa para comprar tinta e voltou baleado. Ele tomou muitos tiros nas costas, meu pai se envolveu com tantas coisas que nem convém dizer aqui. E um dia meu pai chegou no fundo do poço, literalmente. Estava brigando com o meu irmão, eles queriam matar um ao outro, algo terrível. E o meu pai disse assim, eu não aguento mais. Eu vou tirar a minha própria vida. Eu disse, pai, eu tinha 18 anos. E eu fazia programas de rádio. Olha que interessante. Eu ia no programa da rádio, eu ficava, olá, você, dona de casa, que está aí me ouvindo, e etc. Pregando a palavra de Deus. Bem-vindo a um TronoCast, o que mais barato vende, melhor atende. E eu dizia, né, você que está aí lavando sua louça, você que está dirigindo, me acompanhando aqui, etc. E eu falei, pai, ouça esse programa. Meu pai sempre foi ateu. Meu pai não acreditava em Deus. Meu pai nunca acreditou em Deus. Ele dizia que pastor pega dinheiro das pessoas, etc. Mas eu disse, pai, ouça o programa, porque eu vou te mandar um abraço. E meu pai ouviu o programa. E eu preguei Salmos 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aliás, esse é o salmo central da Bíblia Sagrada. Não, Salmo 108, versículo 8. Esse é o 34, versículo 8. E a Bíblia diz, provai e vede. E eu disse assim, gente, olha, eu tô com esse morango aqui agora. E, aliás, esse morango tá lindo, essa mesa tá maravilhosa. Eu amo morango. E minha filha... Meu Deus, minha filha é apaixonada por morango. Por que eu gosto de morango? Eu gosto de morango porque um dia eu provei morango. Eu não posso chegar aqui e dizer, nossa, esse morango é ruim. Por que ele não posso dizer isso? Porque eu nunca provei. Por que as pessoas não provam do amor de Deus? O dia que você provar do amor de Jesus... Não solta mais. Você vai saber que Deus é bom. Agora, falar que uma coisa é ruim sem provar, não é sabedoria. Eu amo Jesus. E eu falo de Jesus com muito amor, porque ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Eu provei desse amor e eu não consigo nunca mais largar de Jesus. Jesus é a razão da minha vida. E ele é muito melhor que esse morango. Ele é tudo de bom. Ele me ajuda em todos os momentos. Ele é meu amparo, ele é meu auxílio. Eu viajei em muitas nações. Passei muitas dificuldades. Daqui a pouco eu como um morango. Mas Jesus, ele sempre esteve comigo. E a promessa dele é isso, que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, uma pessoa que precisa conhecer Jesus, ela precisa abrir a porta para Jesus. Talvez as pessoas abrem porta para o pecado e vivem morte, roubo, destruição. Mas o dia que a pessoa entender que ela precisa abrir a porta do coração dela. Jesus dizia para uma igreja, eis que estou à porta e bato. O dia que você provar de Jesus, você não vai querer mais nada além do amor dele. Teu pai abriu a porta, né, ouvindo o rádio? Gostei da pergunta. Meu pai disse, eu vou tirar minha própria vida. E eu falei, pai, por que você não prova de Jesus? Ele disse, ele não vai me querer. Eu sou ruim demais. Já provei de bebida, de drogas e etc. Eu falei, faz o seguinte, vamos para a igreja. Aceita Jesus hoje. Se Jesus não mudar a sua vida, eu peguei uma faca porque ele estava querendo se matar. Eu disse, aí eu pego essa faca e eu enfio no meu peito. Porque se Jesus não mudar a sua vida, eu sou um charlatão. E eu estou acreditando numa mentira. Entrega a sua vida hoje para Jesus. Se Jesus em 2 meses não mudar a sua história, eu tiro a minha própria vida. Aí ele olhou e falou assim, filho? Eu falei, eu sei no que eu creio. E eu provo do que vivo. Aí ele,
vamos à igreja. E ele foi para a igreja, aceitou Jesus, mas ele estava alcoolizado. O problema do bêbado é o dia seguinte. Aceita tudo. Jesus, Genésio, aceita qualquer um. Falei, meu pai aceitou Jesus, mas tá bêbado. Amanhã ele não vai lembrar nem o que ele fez, onde ele foi. E a madrugada inteira eu passei em oração. Porque imagina, minha mãe orou 10 anos pelo meu pai entrou na igreja, aceitou Jesus, todo mundo viu ele aceitando Jesus. Interessante que quando ele entrou na igreja, ele pegou o microfone da mão do pastor. Ele meio alcoolizado. Igreja, eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu falei, ele tá bêbado, né? Só que eu falei, Deus, o Senhor tem o poder, eu sei, o Senhor ressuscitou Lázaro estava morto 4 dias, João capítulo 11, e o Senhor fez isso, o Senhor pode tirar o poder do álcool do sangue dele agora. O Senhor tem poder para isso. Eu já vi Jesus fazendo isso. Aí, no outro dia, eu, agoniado, esperando ele acordar, e eu só esperando. Nós dormíamos todos no mesmo quarto. Nós éramos de uma família muito carente. Morávamos todos na mesma casa, muitas pessoas e etc. Muitas famílias. Você sabe como é que funciona a periferia, tudo muito... E eu fiquei esperando ele acordar. Quando ele acordou e disse, filho, eu falei, oi pai, pensa pai, aquela coisa, né, de criança. Eu fui na igreja ontem. O senhor lembra? Eu aceitei Jesus. A partir de hoje eu não bebo, eu não fumo e nunca mais eu bato na sua mãe. E a partir daquele dia, o meu pai mudou completamente. Meu pai hoje é um diácono da casa de Deus. Nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais agrediu a minha mãe. Isso é só Jesus que faz. Isso é só Jesus que faz. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso é maravilhoso. Que interessante, porque o que o teu pai disse, talvez muita gente pense. Ele não vai me aceitar. Ele não vai me aceitar. E a Bíblia diz, vem como estás. Vem como estás. E eu acho lindo esse versículo de Apocalipse. Inclusive, pastor, ali atrás tem um quadrinho ali, ó. Olha lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ver, eu nem vi, o trono cast, na verdade, saiu desse versículo. Olha só. Porque eu daria o direito de sentar comigo no meu trono. O trono cast saiu daí. E eu acho lindo esse versículo porque a gente vê a ação do diabo, do inimigo, né, das forças do mal, para você que não crê exatamente nisso, mas para entender o que eu estou falando, eles não batem na porta. Eles chutam a porta do teu coração, invadem com toda a força. Com todo o poder que eles tiverem, eles te invadem, eles te agridem. E Jesus diz que faz toque, toque, toque. Eu bato a porta. Se alguém abrir para mim, eu entro. Jesus tem poder para meter o pé na porta do teu coração? Com certeza. Mas ele não nos faz marionetes. Deus não nos faz robôs programáveis, né? Eu sou analista de sistemas. Então eu tenho um monte de robô que roda por aí. O que eu mando ele fazer, ele está fazendo há 10 anos. E ele só vai fazer aquilo ali porque eu disse que ele tem que fazer aquilo ali. Se eu quiser que ele faça algo diferente, eu tenho que ir lá e dizer, agora tu vai fazer algo diferente. Né? Nós não somos robôs. Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente tem a chance que Deus nos dá de escolher ou de não escolhê-lo. Né? E ele diz, eu tô aqui, eu bato a porta. Se você abrir, eu ceio com você. Cara, e ceiar é uma coisa muito íntima, né, Deco? A gente tá aqui com essa mesa linda aqui, que a Nana e a Renata preparou. Obrigado, Nana. Obrigado, Renata. Lindo mesmo. Ficou muito bonito. E isso aqui celebra justamente o que a gente vai ter hoje de noite. A maioria das pessoas nas nossas casas, né? Família reunida e tal, né? Toda essa fraternidade que esse amor de Cristo traz até para os ateus, né? Pessoas que podem não reconhecer o nome de Jesus é obrigado a se dobrar o calendário, mas também se dobra a esse amor derramado sobre a terra de uma forma que a fraternidade, as boas ações, as boas obras também refletem nesse período do ano por esse amor, né? Mesmo que você negue Jesus, eu sou ateu, não acredito em nada, pelo menos o presente pro teu filho, pra tua mãe, pro teu pai, tu vai se reunir para jantar, não é? A mesa, né? A mesa, né? E essa é a promessa de Cristo, se eu abrir, eu sento com você na tua mesa. Tem algo mais íntimo do que a mesa da nossa casa, né? Meu Deus. Talvez a tua cama, mas em família, não é na cama que tu fica, é na mesa, né? Por que a mesa, né? Existem 3 elementos na Bíblia que são lugar de aliança. A mesa, a cama e o altar. Só que a mesa aparece muito mais na Bíblia do que o altar. Tanto é que a promessa de Deus, aquele que vencer, eu darei com que se assente à mesa. Por que a mesa? Porque na mesa não há distinção. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de aliança. Por que a mesa não há distinção? Nós estamos assentados à mesa e a mesa à nossa altura é igual. Na mesa não há maior nem menor. Na mesa nós estamos
de igual forma, olhando um no olho. Então, um no olho do outro. Olha que interessante. Mefibosete é uma tipologia da nossa geração. Mefibosete caiu. Mefibosete se machucou. Mefibosete estava em Lodebar. Ele estava querendo desistir de tudo, ele era neto de Saul, ele tinha uma linhagem real. Ele nasceu para reinar. Ele nasceu para estar no palácio. Mas ele caiu. Derrubaram ele, nós não sabemos, eu sei que ele ficou aleijado. 2 Samuel, capítulo 4. A Bíblia diz que ele vai para Lodebar, terra de esquecimento, sequidão, terra de ninguém. E ele fica lá. Davi assume o trono. E quando Davi assume o trono, ele diz, há alguém da casa de Saul que eu possa honrar? E a Bíblia diz que ele manda uma comitiva real e vai até Lodebar. Quando chegam lá, Lodebar diz, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Quem sou eu? E a Bíblia diz que Davi pega Lodebar e leva para o palácio. E a Bíblia diz, e eles se assentaram à mesa. Por que eles se assentaram à mesa? Agora imagina só, a Bíblia diz que ele era aleijado de ambos os pés. Agora imagina, o rei e Mefibosete, que se sentia um cão morto assentado à mesa. Enquanto eles estavam aqui, qual era a distinção? Nenhuma, porque é na mesa que nós quebramos as nossas diferenças. Então, e a promessa é essa, eu quero me assentar à mesa com vocês. A mesa é um lugar tão maravilhoso, mesa é lugar de experiência, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de aliança. E é esse momento que o Natal também traz. É tanto uma mensagem de Deus que Jesus, antes da sua última fala, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos se assentar à mesa. Ele reúne os discípulos em Mateus capítulo 26, e a Bíblia diz que eles estavam à mesa. E na mesa ele dá as instruções, na mesa ele faz uma promessa, na mesa ele mostra o plano da salvação. Eu morrerei, estarei com o Senhor e depois de 3 dias estarei com vocês. Então é na mesa que revelações acontecem. E nós não podemos perder a mesa. Quantas casas hoje não tem mais a mesa? E é uma estratégia do inimigo. Um pega o prato, sobe para o quarto. Outro pega o celular e vai para a cozinha. Um come deitado. Outro, nada contra, cada casa tem uma cultura. O problema de cada cultura é que tem um Deus, porque vem da palavra culto. Então, se você tira a mesa, você está tirando a aliança, a comunhão. Você está tirando a igualdade. E a estratégia é, hoje as pessoas não se assentam mais à mesa. Quando nós vamos assinar um contrato, o que nós fazemos? Nos sentamos aonde? À mesa. Quando você vai até casar no cartório, a pessoa vai fazer uma aliança, ela precisa se assentar e assinar à mesa. Então tudo acontece na mesa. E no final nós estaremos assentados à mesa e cearemos com ele. E ele conosco. Então a mesa é maravilhosa. A mesa é lugar de comunhão. E eu espero que nesse dia você possa fazer a sua ceia tão linda como essa está. Eu estou até curioso, estou com vontade de comer aquele pão ali, mas senão eles vão pensar que eu estou com muita fome. Dia 24 é um dia para preparar uma mesa, porque Deus está na comunhão. Deus está nesse momento. Comunhão é sinal de vida saudável. Quanto menos comunhão você tem, mais doente você está. Vou te mostrar um exemplo. Sou pastor, então eu vou orar em hospitais, sou capelão também. E constantemente um membro está enfermo, o pastor precisa ir lá, e eu vou. E certa vez eu fui a um hospital, e me colocaram em mim uma touca, uma luva, colocaram em mim um avental, até os meus pés eu tive que calçar eu fiquei todo de branco, máscara e etc. E eu falei assim, o que está acontecendo? A enfermeira disse para mim assim, não, ô pastor, você vai visitar uma pessoa que está em estado de UTI intensivo, alguma coisa assim, eu não sei o nome técnico, mas essa pessoa está muito doente. Então ela precisa ficar isolada das demais. Deus falou comigo. Quanto mais isolado você estiver, mais doente você se encontra. Uma pessoa que não tem mais amigos, uma pessoa que não quer mais se relacionar, ali existe uma doença. Não física, literal, mas emocional e espiritual. Então a comunhão é sinal de vida saudável. Quando você se assenta à mesa, você está dizendo, eu estou cumprindo um projeto. Porque a Bíblia diz, aquele que está em mim, ele tem comunhão uns com os outros. Então, quando você prepara um momento à mesa, você está atraindo a presença de Deus para dentro da sua casa. E olhando para a mesa, lá em casa, por exemplo, é algo que eu tento fazer quase todos os dias, né? Sentar à mesa com as crianças. E na mesa, pastor, além das alianças, é o dia que talvez eu tenha que pegar no pé.
Olha no olho? Olha no olho e assim, ó, cara, isso não tá funcionando. Tem que ser assim, vamos mudar isso aqui, vamos fazer. Decisões importantes na família, a gente toma a mesa. Olha só. Né? Leva assuntos aqui, ó. O que a gente vai fazer? Engraçado, até contei outro dia, as crianças nos chamaram pra mesa. Meu Deus, isso é maravilhoso. Queriam programar o ano 2024. O que a gente vai fazer, pai, o ano que vem? Olha aí que lindo. Senta à mesa. E aí a gente sentou à mesa e conversou. Então, lá na minha casa também, desculpa só, eu não abro mão de me assentar à mesa na hora do almoço com a minha família. Eu recebo convite para almoçar com pessoas, até importantes, mas para mim não existe um momento mais especial do dia de se assentar à mesa na hora do almoço. Às vezes no jantar, eu não consigo por causa de algumas atividades. A igreja funciona mais no período noturno, onde as pessoas não estão trabalhando. Então, na hora do almoço, para mim, não vou dizer que é sagrado, né? Mas é um momento muito especial. E nós nos assentamos e olhamos um no olho do outro. Só que isso tem um poder de conexão tão forte que a internet não traz. Sabe aquela coisa de me passa o sal, por favor. Sabe? Coloca mais uma colher de arroz, por gentileza. É na mesa que nós olhamos nos olhos uns dos outros sem distinção. Minha filha tem 3 anos, meu filho tem 10 anos, mas na mesa nós somos iguais. Ainda que Deus estabeleceu a autoridade paterna. Mas esse lugar ele precisa ser restaurado. E só o fato de você olhar no olho do seu semelhante. Quantos casais hoje não param mais para olhar nos olhos do cônjuge? Quantos pais não olham mais nos olhos dos filhos? Porque não se assentam mais à mesa. E aos poucos, nós vamos vivendo essa separação. Antes de acontecer uma separação visível, acontece uma separação invisível. Quando a pessoa me diz assim, aquele fulano separou, ficamos tristes, porque ninguém casa para isso. Mas antes de acontecer uma separação visível, aconteceu uma separação invisível. Deixamos a mesa. Na época da pandemia, quando a gente sentava à mesa, qual era a primeira coisa que a gente fazia? Tirava as máscaras. Ah, que maravilha. Na mesa, as máscaras caem. Eu vejo isso lá em casa. Se tem alguém que não tá bem, a gente percebe sentando à mesa. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Então, a importância e o peso que tem essa conexão na mesa. A gente percebe. Se alguém tá mal, vai aparecer. Exatamente. A pessoa está mais chateada e etc. Mas se não tiver a mesa, você consegue camuflar. E aí onde vem as doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa está mal, depressão, estresse, ansiedade, ela foge da mesa, porque ela não quer mais olhar nos olhos. Então ela aos poucos vai se isolando, que é aquela questão do isolamento, e dali ela começa a camuflar, porque ela está doente. Ela não quer mais a mesa. Quando nós estamos doentes, todo mundo pode acontecer, né? Pode acontecer com todas as pessoas. A pessoa pode se cuidar, etc., mas pode ficar doente. O que você faz? A primeira coisa que eu deixo de fazer é comer. Não quero comer, não estou bem. E você deixa de estar à mesa. Então não podemos deixar com que isso aconteça na nossa casa. E hoje é o dia perfeito para fazer aquela ceia. E não importa, né, se a pessoa tem condições de fazer aquela mesa posta, aquela coisa toda, ou a pessoa, desde que tenha capricho, a pessoa pode fazer uma mesa bonita de acordo com as possibilidades, porque talvez esse ano a pessoa não conseguiu preparar uma ceia como ela gostaria, mas que se assente à mesa, nem que seja com algo simples, mas ela vai estar à mesa. E quando ela está à mesa, a presença de Deus está ali com ela também. Amém, amém. E eu imagino, né, e conheço histórias de amigos, de pessoas até do trabalho, que não se relacionam com seus pais, por exemplo. Né, que por algum motivo perderam essa conexão, param de falar. E eu quero desafiar essas pessoas para no dia de hoje procurar os seus pais. Eu não sei como é que é a cultura aqui no Sul. Aliás, sei pouco. Em São Paulo, sou natural de São Paulo. Em São Paulo, o Natal para nós era muito especial. Aqui é um pouco mais diferente, é uma cultura que nós respeitamos. Mas em São Paulo, nós íamos na casa uns dos outros. Nós entrávamos e comia, fulano, Feliz Natal, vim te dar um Feliz Natal, e dava um abraço. Era a ocasião perfeita para você fazer as pazes com aquela pessoa que estava brigada e para você reaproximar, né, daquela pessoa que talvez estava um pouquinho mais distante, você dava um abraço, Feliz Natal, boas festas. Então há essa possibilidade de reaproximação. O Natal é uma ocasião maravilhosa. Você mandar uma mensagem para alguém, mandar mensagem para aquele tio, aquele primo, aquela irmã, está um pouquinho mais afastado, porque
nós precisamos valorizar essas pessoas antes que seja tarde. Eu lembro, pastor, que meu pai é de São Paulo. Olha que legal. E a gente, durante 18 anos da minha vida, todos os anos, todo final de ano eu ia para São Paulo. E sabe qual era o desafio? Passar na casa de todos os parentes. Olha aí. No dia 24. Olha Então aí. a gente fazia um hoje. rodízio ali, ia passando A Romaria. Então é hoje, na né? casa de cada um. Sabe por quê, Deco? Porque quando começou o programa aqui, quando nós começamos a falar aqui sobre o Natal, Ricardo usou uma palavra. Talvez para alguns, momento de perda. Vou contar algo aqui. Eu perdi o meu único irmão na noite de Natal. Eu estava a 26 horas de avião daqui. Poxa, o telefone tocou. Meu único irmão, o cara que eu amava, fenomenal. Ele faleceu na noite de Natal. Então, para alguns pode ser um dia triste. Ele morreu, mas teve um que nasceu, né, nessa data. Eu sei que ele partiu para a glória, para a eternidade. Para mim foi difícil, eu peguei um avião, eu estava em países árabes, tive que comprar uma passagem rápida, fiz uma conexão longa, eles ficaram me esperando, eu cheguei 2 dias depois. Natal para mim, durante 2, 3 anos, foi um momento assim, bem difícil. Até que eu comecei a entender que alguns morreram, mas teve um que nasceu. E esse que nasceu me trouxe vida. Então, para mim, durante um tempo foi uma data difícil. Mas, como eu disse, só Jesus mesmo para poder. Então, talvez agora tem alguém que está nos acompanhando e perdeu alguém importante nessa data. Mas também nasceu alguém muito importante. Sabemos, daqui a pouco a gente vai falar sobre o nascimento não ser literal, né, nessa data. Nós não sabemos o dia exato, mas um dia ele teve que nascer. Eu acho que é melhor ficarmos com isso. E falando em perdas, meu pai faz 2 anos amanhã que faleceu, né? Foi um tempo muito especial porque a gente conseguiu, meu pai teve câncer no intestino e no fígado, e a gente conseguiu ali nos últimos tempos passar muito tempo junto, né? Então desde que ele descobriu, até antes um pouco, a gente já começou a fazer muita coisa junto, né? Eu e meu irmão, e especialmente viajamos para jogos de futebol. Olha aí. E ele comprou uma lancha e a gente começou a pescar junto, então a gente passava horas pescando, finais de semana. Então, consegui curtir aquele último tempo. Então, o Natal tem isso, né? Para mim, tem, claro, o sentimento de saudade, né? Da perda, porque a gente sente. Mas, ao mesmo tempo, vem toda a memória de tudo que Deus permitiu que a gente vivesse nos últimos tempos dele. Que maravilha, é uma data muito especial. E, inclusive, depois que ele foi, continuou chegando na tua casa encomenda do AliExpress, né? Até hoje. Eu falei que o PIB da China caiu, né? Depois que o meu pai faleceu, de tanto que ele comprava e trazia as coisas Mas, o pastor, de fora. A gente tá falando aqui um assunto super sério, eu vim me sacanear, né? Pastor, talvez tenham pessoas em casa, a gente falou aqui de mesa, né? De comunhão, de amor. Talvez tenha pessoas em casa que estão com esse sentimento de perda, ou não de perda, mas de solidão. Que dica que o senhor dá para talvez um ouvinte aí, que está acompanhando nosso podcast, que está nessa situação, né? O que fazer no Natal que eu estou sozinho? Boa pergunta, porque muitas pessoas hoje, né, trabalham em outra cidade, etc., deixam a família em outro lugar. Eu acredito que um dos melhores conselhos é procure uma sociedade onde você será incluído, não excluído. No caso, a igreja. Por que a igreja é tão importante? Porque na igreja, a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Família tem desafios, né? Família, você sabe como é que é. Eu me lembro, eu morei também na Europa, e eles tinham ciganos. Os ciganos na Europa, eu morei em Portugal. Tinham muitos. E os ciganos, eles brigavam muito entre si. E eles se xingavam, assim. Você passava, você viu os ciganos brigando, mas brigando alto, e de repente você via eles juntos. Só que assim, ninguém mexia com um cigano. Eu comecei a perceber isso quando falava assim, ó, esse cigano aí não mexe com ele não, por causa da família dele. Mas eu dizia, por quê? Porque se você mexe com um cigano, todos os ciganos vêm atrás de você. Mexe com todos. A família de Deus é assim, né? Nós vamos orar por pessoas, clamar a Deus por pessoas, mas você que hoje se encontra sozinho,
talvez, né? Pessoa que não tem familiares aqui, procure uma igreja, participe dessa comunidade, participe da Santa Ceia na igreja, participe desse momento de comunhão. Isso vai fortalecer a fé. Como nós dizemos aqui, né? Como nós acabamos de falar, família é super importante, a igreja, a família de Deus, mas a comunhão é sinal de vida saudável. Então não fique sozinho, não escolha curtir a sua solidão, não. Procure pessoas, olhe nos olhos das pessoas, porque todos nós temos algo a acrescentar na vida de alguém. Não há ninguém que não tenha nada a acrescentar. A pessoa que se sente mais despreparada, aquela pessoa sabe algo que eu não sei, e você pode acrescentar na vida de alguém. Então essa pessoa que está sozinha hoje, nosso conselho seria: procure uma igreja, procure uma comunidade, uma sociedade onde você vai ser bem recebido, e ali você vai trocar experiências, você vai crescer. Um princípio bíblico é esse. Assim como o ferro a face de um homem, afia outro homem. Ou seja, nós crescemos uns com os outros. E isso é muito bom. Estar em comunhão, sinal de vida saudável. E interessante nisso é porque o que a gente encontra no mundo, né? O que a gente encontra por aí para se encontrar? Interesses. Então, talvez vai pensar o que essa pessoa pode me oferecer, ou será que ela vai me levar a outros lugares, o relacionamento com ela, o networking, onde isso vai me levar? E pega um pessoal que, né, balada, noite e tudo mais. Talvez alguém vai pagar conta, Exato. Se alguém vai pagar conta. E a diferença para um ambiente como esse, que é a igreja, a conta tá paga. Falou tudo agora. A conta tá paga. Exatamente. É a gente sentar, desfrutar, ter essa comunhão, porque a conta tá paga. Ele já pagou tudo por nós. Meu Deus. Igreja é maravilhoso. Sou suspeito de dizer sobre igreja, né? Até certa vez eu ouvi uma historinha, e tem muita gente que diz: pra que a igreja? Eu vou contar para vocês bem rápido. Uma pessoa, ela escrevia, era um colunista, escrevia para um jornal, e disse assim: não vou mais à igreja. Estou cansado de ir à igreja. Estou há 30 anos na igreja, e a minha vida não mudou em nada. Nesses 30 anos, o pastor deve ter ministrado cerca de 30.000 sermões, dos quais não lembro de nenhum deles, ou pouco lembro de uma mensagem. Então não faz sentido mais ir à igreja. Ok, rolou aquele jornal, circulou, e de repente uma pessoa do outro lado pegou. E ela leu e disse: interessante, vou também escrever um artigo. Sou casado há cerca de 30 anos. Nesses 30 anos, minha esposa deve ter feito cerca de 30.000 refeições, dos quais não lembro de todas elas, senão de poucas. Mas graças a Deus pela vida da minha esposa, porque aquelas pequenas refeições me mantiveram de pé até hoje. Então, na igreja, pode ser que você não lembre do sermão que o pastor pregou há 5 anos atrás, mas aquele sermão continha nutrientes espirituais e emocionais que te fez ficar de pé. E às vezes você vai à igreja, não é aquela palavra sobrenatural, extraordinária, mas ali continha alguns nutrientes que te manteve de pé. Então, igreja é um lugar maravilhoso. Não tem como você desassociar um cristão da igreja. Até porque eu nunca vi um membro sozinho. Você já viu uma perna atravessar o farol? Esquisito. Não dá, né? Você só é completo se você estiver ligado ao corpo, cujo qual Cristo é o cabeça. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos uns dos outros. O interessante é que no corpo, os membros, eles são diferentes. Eles não são iguais. Mas eles se complementam. E precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, se eu não me engano, quando ele fala que os membros menos decorosos, os membros que nós julgamos ser menos importantes, a esses damos maior valor. Sabe aquele dedinho do pé, quando você chuta aquela quina? Só de falar já dói, né? Mas o dedinho do pé, algo tão pequeno, tão insignificante, quando ele está machucado, todo o corpo sente. Assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo, né? E o midinho é que dá o equilíbrio, né? Acho que a minha avó que perdeu o midinho tinha dificuldade de ficar em pé. Pastor, a gente falou aqui de conta, né? Eu queria trazer de volta aqui um assunto que o senhor deu uma leve abordada. A gente está no Natal, celebrando isso, e vamos ter a ceia
Lá em casa vai ter amigo secreto, inclusive, para trocar os presentes Olha, da família. depois tem sugestão de amigo secreto. O nosso fez online porque vem uns parentes lá do Rio Grande do Sul e aí não ia dar tempo de tirar o cartãozinho, então a gente fez o online e tal. Aí tias antigas, assim, que não tem habilidade de ter e-mail para cadastrar, complicou ali. A gente achou que ia facilitar. Mas enfim, eu queria trazer duas coisas à mesa de voto que a gente comentou aqui. Primeiro é o dia 25, né? A gente comentou que... Eu já vi muitas pessoas falarem isso, mas Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro. E, de fato, não é mesmo. A Bíblia não fala em nenhum momento referência a essa data, até porque o calendário nem era desse jeito naquela época. E isso foi mudado depois, enfim, em consensos lá na Europa. E eu dei uma pesquisadinha sobre isso. E eu descobri que lá no século II ou III, eu não sou nenhum historiador, e isso é mais curiosidade, mas até para responder para quem alega isso como uma coisa negativa ao Natal, né? De fato, o dia 25 era uma celebração em povos distintos, pagãos, celebravam o deus Midas, se não me engano, Mitas, e também celebravam o deus Saturno, que aí tem um nome esquisito, saturnínico, Saturno não sei o que lá, e eles celebravam nesse período, entre o dia 21 e 25 de dezembro, que era essa época do ano aí, final do ano, né? Solstício de verão e tal. E a Igreja Católica Romana, naquela época que estavam quando conquistavam os povos, empurravam o catolicismo goela abaixo, né? E falaram, então, vamos usar essas celebrações, que eram grandes celebrações pagãs nas regiões lá da Europa, ali do norte da África e Oriente Médio, para a gente fazer o nascimento de Jesus. Então, escolheram essa data para celebrar, na verdade, então, nós estamos celebrando o nascimento de Cristo, não mais aquele Deus. E aí se adotou o dia 25 de dezembro, parece que no século III, um papa lá, João não sei o que lá, assinou então de fato que dia 25 de dezembro seria oficialmente então celebrado o Natal, mas isso já devia ter começado a ser trocado isso um século antes. E veja que a gente está falando do século II depois de Cristo, né? E eram 200 anos depois, e os caras já não tinham certeza qual era a data de nascimento de Jesus. Pensa agora, 2000 anos depois, né? A gente não tem nenhuma referência histórica disso. Se é mais curiosidade, não importa muito o momento que tem, mas o que importa é que não é dia 25, mas é o princípio que vem com isso, né? Exato. Ele nasceu. Sei que dia que for, talvez um dia, agora a gente vai saber. Certamente não é dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, né? Mas isso também não importa muito. A questão é, o que vem junto, pastor? Nesse dia 25 de dezembro, a gente já falou várias coisas muito importantes aqui, né? Primeiro, o nascimento de Cristo, ele se tornou carne, né? Esse Deus espiritual obedeceu a regra que ele mesmo impôs, vindo como homem, né? Muito legal isso que você falou. A gente falou aqui de mesa, né? Primeiro a gente falou de amor de Deus, né? Transmitido ao mundo. A profecia do Messias esperado chegou. A gente falou aqui de mesa e a gente tem essa comunhão, tal. E presente, Papai Noel. A gente não pode deixar de falar isso aqui, porque talvez Natal para muitas pessoas seja apenas um momento de fraternidade, de olhar para o outro e trocar presentes, né? E o Papai Noel chega de vermelho. O Papai Noel no Brasil ainda, de gorro, touca, bota de neve, né? Barbudo, coitado. Eu tenho uma pena do Papai Noel de shopping, o cara soa aqui. O Papai Noel aqui tinha que ser bermuda e chinela havaiana, né? Mas aproveitando o que tu falou, Cado, olha como a gente cria isso, né? Nos nossos filhos e na nossa casa. O Ethan fez aniversário dia 1º de novembro. E ele ganhou um Monster Truck da Hot Wheels lá, que é o carrinho que ele ama, brincar e tal. E ele assim, pai, eu quero outro. E eu falei, não tem problema, filho. No Natal tu ganha. Então a gente começa a associar dentro da nossa casa o Natal com um presente, né? Talvez, sem pensar, inconscientemente, a gente está criando a expectativa nos nossos filhos e dentro da nossa casa que Natal é um tempo de presente. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim, aí depende como a gente vai lidar com isso e nas expectativas deles, né? Eu acredito assim, todo extremo é perigoso. Aquele extremo de eu tenho que dar muitos presentes. Então eu vou gastar todo o meu dinheiro no Natal, o 13º vai todo no Natal. Então esse é um extremo. O outro extremo é, não temos que dar presente porque Natal é Jesus. E não tem nada de Papai Noel. Então todo extremo ele é perigoso. Encontrar o equilíbrio seria a forma mais sensata, né, eu acredito, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Natal não é só presente, Natal não é Papai Noel. Qual é o equilíbrio? Sentar com os filhos, explicar, é uma data comemorativa. Nós aproveitamos dessa data para exercer fraternidade, comunhão, amor ao próximo, trocamos presentes, porque eu não acredito que seja errado
Até porque quando Jesus nasceu, levaram presentes. Levaram presente pra ele. Ouro, incenso e mirra. Vamos abrir aqui um parênteses. Por que eles não levaram o que o bebê precisa? Já pararam para pensar nisso? O que se dá para um Já. bebê? Já, Bebê. fralda, leite. Chupeta, fraldinha, talquinho, lenço umedecido. Só que eles levaram ouro, incenso e mirra. Porque para Jesus você não dá o que ele precisa, você dá o que ele merece. É bem diferente. Eles estavam presenteando um rei, né? Exatamente. Eles trouxeram um presente para um rei. Eles não tinham uma visão carnal de Jesus, eles tiveram uma visão espiritual. Eles honraram ouro, incenso e mirra. Bom, aí são 3 elementos que daí daria outro podcast, né? Mas em relação aos presentes, acredito ser saudável dentro de um equilíbrio a pessoa sentar e conversar com os filhos. Olha, Papai Noel é uma simbologia de que algumas pessoas acreditam. Explicar realmente o que é o Natal, o nascimento de Jesus. Porque esse extremo é perigoso. Eu sofri com extremos. Eu era de uma igreja aqui no Brasil e o pastor falava assim para mim: árvore de Natal é pecado. E eu acreditei, porque era o pastor da igreja, porque São Nicolau e não sei o quê, é um pinheiro que foi plantado, que era uma... E eu falei, meu Deus, o pastor falou, é Deus na terra, Deus, eu não tinha conhecimento. Então, para mim, quando eu vi uma árvore de Natal, aqui nós não temos nenhuma, né? Mas eu dizia assim, a árvore de Natal é do inimigo, do diabo, a árvore de Natal. Porque aquelas bolas lá são oferendas. E eu sempre acreditei nisso. Sim. Sempre acreditei piamente. Deus me levou a Portugal, Europa. Cheguei em Portugal, não conhecia as igrejas, fui a uma igreja portuguesa. Quando eu entro na igreja portuguesa, uma árvore de Natal no púlpito. Não sabe o que é isso? Eu falei, o diabo tá lá em cima. Porque na minha cabeça eu tinha um bloqueio com aquilo. E eu falei, Deus amado, o que é isso? O que eu vim fazer aqui? Esse povo português aqui tá tudo em pecado. Aí o que eu fiz? Vou embora desse lugar. Eu creio que Deus falou comigo, fica aí, querido. E eu fiquei. E o pastor falou assim, eu tinha uma outra mensagem a pregar. Em nome de Jesus, Deus me deu uma mensagem nesta manhã sobre a árvore de Natal. Eu falei, não, ele vai pregar sobre a árvore de Natal. Eu falei, ele está endemoniado. E de repente ele começou a dizer, esta árvore de Natal, abram a Bíblia em Salmos 1, fala sobre a vida, porque a árvore é a vida. Então, quando colocamos uma árvore, nós trazemos a vida de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Os enfeites falam da presença do Espírito Santo que produz os frutos. Eu falei, meu Deus. Quebrou teu paradigma Aí eu pensei, completamente. quem está certo? Esse pastor que fala que é do inimigo ou esse pastor que fala que é de Deus? A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então tem gente que não vai comemorar o Natal, porque Jesus não nasceu. Amém, querido, você não comemora. Nós utilizamos dessa data para relembrar o nascimento do nosso Senhor, sabedores de toda a verdade, como foi bem colocado. Provavelmente não foi nesse dia, mas existe uma ocasião melhor para falar do nosso Jesus. Então assim, aquele que crê que é pecado, não faça, mas também não condene aquele que acredita que é de Deus. Então Natal, você deve dar presente de acordo com a sua possibilidade. Os meus filhos vão ganhar um presentinho, né? Eu, de repente, alguém quer me dar um presente, eu também aceito. Já pede aí, né? Então, eu acredito nesse equilíbrio que nos torna saudáveis. Amém. Ok. Queridos, é isso? Eu só queria, Decos, antes de a gente terminar, apresentar aqui o livro do pastor, né? Ah, Priorize verdade, não Deus. falamos. Ih, não olha, ele tá aqui. falamos. Posso pegar? Pode, Pô, claro. É Olha, seu? Deus tenha nos abençoado com esse livro, né? Se tornou o devocional diário mais completo do Brasil. E o propósito, e tem muita coisa de Jesus aqui, meu Deus do céu. Tem mensagens inspiradoras. São 366 mensagens, porque é um ano bissexto. Pensamos nisso. E aqui dentro, inclusive, vou dar um para cada um, obviamente. Opa, Aê. presentinho de Natal. Olha só, Coisa são linda. 366 mensagens, né, mensagens de Deus que vai, com certeza, abençoar muito a sua vida. Olha só, eu tenho aqui o QR Code, né? O QR Code onde você pode Mostra aqui, ouvir. pastor. Mostra pra cá. Essa daqui, Isso. onde você pode ouvir as ministrações. Que legal. Que legal. Elas todas foram gravadas, são todas novas, diferente do devocional anterior. E agora tem a oração do dia. Então a pessoa pode orar todos os dias em cima deste tema. Tem uma lacuna para você fazer um diário,
Aqui nós temos perguntas sobre o texto, uma frase interativa, plano de leitura anual da Bíblia e uma coisa que em nenhum outro devocional tem. Nós temos 3 cursos de bônus aqui dentro. Como vencer depressão, estresse e ansiedade. Eu e um médico. Um médico falando da parte endógena e eu falando da não reativa. A luz da Bíblia e a luz da medicina. Elas não se contradizem, se complementam. Então foi assim, são 3 cursos que a pessoa ganha. É só acessar o QR Code, aqui no finalzinho nós temos os cursos. Ó. Aqui, ó. Todos os cursos estão aqui. É só acessar o QR Code, só tem acesso aos cursos quem adquire o livro. Né? E nós estamos com uma promoção tão especial no final do ano, porque milhares e milhares de pessoas estão começando o dia, porque essa é a ideia, priorizar Deus. Gênesis 11, a Bíblia diz que eles queriam sucesso, chegar até o topo, conquistar. Quem não quer? Todos queremos. Mas a Bíblia também diz que eles não pediram ajuda de Deus. Deus desceu e destruiu tudo. Por quê? Tudo que Deus não é a base, uma hora cai. Nós precisamos colocar Deus como prioridade. Que esse próximo ano, todos nós possamos ter Deus como prioridade na nossa vida. E o tema é priorize Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Para resultados diferentes, a pessoa precisa tomar decisões, hábitos. O que são os hábitos? Hábitos é aquilo que constrói o nosso futuro. Você é um resultado do seu hábito. Você é um resultado dos seus hábitos. E às vezes os nossos hábitos não nos levam aos lugares que Deus prometeu. Por quê? Nós precisamos entender. Hábitos novos, resultados novos. Eu tenho um propósito com Deus. Eu não leio nenhuma coisa, nem WhatsApp, Instagram, Facebook, nada antes de ler a Bíblia. Eu não leio. E não importa quem vá me mandar uma mensagem ou quantos compromissos eu tenha durante o dia. Isso já há muitos anos. A primeira coisa que eu leio é a Bíblia Sagrada. Eu não quero saber o que os outros têm a dizer a meu respeito. Eu quero saber o que a Bíblia tem a dizer a meu respeito. E são 366 devocionais, te ensina a fazer um devocional. O que é um devocional? Vem da palavra devoção. Tempo de qualidade que se dedica a algo ou alguém. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Onde encontrar, pastor? Olha, nós temos um link, né, nas minhas redes sociais, mas também nas melhores livrarias hoje do Brasil. Hoje, se a pessoa der um clique, talvez próximo da sua casa, bem perto deve ter o Priorize Deus, porque na internet, assim, acho que plataformas digitais, Amazon, todas já estão trabalhando com o livro. Graças a Deus, são milhares nos Estados Unidos, na Europa. Existem livrarias que já estão trabalhando também. E a gente está bem feliz pelo resultado, né? Muito bem. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor, quero em primeiro lugar agradecer, né, uma honra para a gente receber você, né, toda a bagagem, todo o amor que transmite com seus olhos, com a voz, né, e tudo aquilo que tu deixou de ensinamento aqui hoje nessa mesa. Eu espero que tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente compartilhou, seja uma verdade na vida e no Natal de todas as famílias que vão estar hoje nos assistindo e compartilhando essa mesa com a gente. Que esse Natal seja inesquecível, não só para nós, mas para todos aqueles que estão acompanhando, que possam colocar em prática esses princípios e celebrar a presença de Jesus. Que na sua casa, se você coloca uma árvore ou não, você possa entronizar a presença de Jesus e dizer: eu estou fazendo essa ceia para lembrar que existe um Salvador. Natal, nascimento de Jesus. Isso é o Natal para nós. Desejo também, não só a vocês, mas a todos, um Feliz Natal. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finaliza pra gente, Cadu. Gente, é isso aí. Feliz Natal para todos vocês. Aproveite esse dia. Celebre aí do jeito que você conseguir. Vá atrás dos seus amigos, seus familiares. Se você estiver sozinho, vá atrás de uma comunidade terapêutica aí como uma igreja. Mas não fique só, tá? Saiba que Jesus te ama. Ele veio aqui com toda a sua glória de lado para ser homem, para nos ensinar a ser homem. E esse é o dia de a gente celebrar isso, né? Que o amor de Cristo, que invade todos esses corações, mesmo para quem não acredita, e faz a história ser mudada, possa atingir o teu coração também e você ter uma noite muito especial, ok? Aproveitei, a gente precisa sair daqui porque nós precisamos cozinhar, começar a preparar a ceia. E Deus te abençoe, querido. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar. Mesmo hoje ainda dá tempo aí, compartilhe nas suas redes sociais para que essa palavra aqui possa chegar em muitos corações, ok? Muito obrigado. Beijo. Lembrar também, Cado, de quem tá aqui hoje, Poxa, né? Verdade. Verdade, Isa, que tá aqui nas câmeras, na edição. Nota Rafa, 1000. Vitor tá aí com a Olha gente aí. também. Isso. E a Nana, né, que junto com a Rê montaram essa mesa maravilhosa aqui. Isso aí, que lindo.
Muito bom. É Valeu, isso aí, gente. Muito obrigado. Feliz Tchau, tchau. Natal! Feliz Natal!